aluno, olá aluna, eu sou a professora Michele e estarei com você aqui nesse módulo para a gente falar um pouquinho sobre a matemática. Hoje eu trouxe para vocês classe e ordem dos números. O que seria classe e o que seria ordem dos números? Vamos lá? Ordem é a posição dos números. Classe, conjunto de 3 ordens. Eu trouxe para vocês aqui uma sequência já de números, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas eu quero que vocês, aqui, como eu falei para vocês, são só algarismos. Eu quero saber o número, o numeral. E como é que fica esse número numeral? 123 milhões, 456 mil, 789. Entendeu? Não, né? Mas eu vou repetir. Vamos lá. 123 milhões, 456 mil, 789. Então, vamos lá, ó. Ordem é a posição do número. Entendeu? Não entendeu, né? Então, corre lá, pega seu caderno, porque isso aqui é muito importante, você vai anotar isso. Vou começar do começo. Ordem é a posição dos números. Vamos imaginar que a pandemia acabou. Vamos todos voltar para a escola. Quando você chegar na escola, o professor vai falar assim, ó, vamos fazer a fila para que a gente possa adentrar a sala. Fila, posição. Todo mundo numa fila não tem uma posição? Os números aqui também vai ter uma posição. Vamos imaginar que a gente vai trabalhar, ó, da direita para a esquerda. Então, o número 9 vai ser o meu primeiro número. Ele vai estar na posição 1, no primeiro lugar. Depois vem o 8. O 8 vai estar onde? Segunda posição, segundo lugar. O 7, terceiro. E assim sucessivamente. Então, presta atenção no que a tia Michele falou. Ela está falando que ordem é a posição dos números. Então, a gente já descobriu a primeira coisa. Vamos colocar a posição dos números, então? Então, vamos lá. Comigo, ó. 9 vai ser o primeiro. 8 o segundo. 7 o terceiro. Sexto, o quarto. O quinto vai ser o 5. Olha a coincidência. O sexto vai ser o quarto. O número 3 vai ser o sétimo, o número 2 vai ser o oitavo e o primeiro vai ser o nono. Tá, ficou fácil. Por enquanto tá fácil, porque eu falei pra vocês que essa matéria não é difícil. Essa matéria é muito fácil, é só prestar atenção no que eu vou falar. Vamos passar aqui, ó, pra minha segunda explicação. Eu falei que classe é um conjunto de 3 ordens. Olha isso aqui, que impressionante. Que classe, ó, a classe vai vir do conjunto de 3 ordens. Olha o que a gente fez. Nós já não colocamos a posição do número? Então, a gente não sabe que 3 ordens formam uma classe? Então, a gente vai classificar esses números. Vamos lá? Vamos fazer o seguinte, ó. 9, 8 e 7. Aqui eu não vou ter, ó, um número com 3 classes. Então, a gente já pode fazer um conjunto. Então, a gente vem aqui e coloca, ó. E vamos escrever aqui em cima, ó. Primeira classe. Descobrimos a primeira classe. Vamos para a segunda? Vamos ver se dá para fazer a segunda, ó. 4, 5, 6. Consigo formar 3? Consigo formar 3 ordens? Consigo, não consigo? Então, aqui o 4, 5 e 6 vai ser a nossa segunda classe. Ó. Esse número eu já sei que tem 2 classes. Mas ainda tem mais, porque eu tenho 7, 8 e 9. Tenho mais 3 ordens. Eu consigo formar mais uma classe? Consigo. Então, esse número é composto por 3 classes. Que número, professora? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Não. O número 123 milhões, 456 mil, 789. Ele possui 3 classes. Mas dentro da classe, ele também fala que você pode classificar eles como centena, dezena e unidade. Olha, ele falou para mim que cada número desse tem uma ordem. Essa ordem pode ser de unidade, pode ser de dezena e também pode ser da centena. A gente já vem vendo, durante esses anos que a gente está na escola, que a unidade eu começo sempre pelo meu lado direito e eu começo sempre com a menor classe. Qual é a menor classe? Unidade. Vamos tentar? Então, vamos lá. Unidade, dezena, centena. Então, olha aqui.
o número 123.456.789, vou trabalhar só a minha primeira classe. A minha primeira classe, ela tem centena, dezena e unidade e possui 3 ordens. Eu não disse para você que para me formar uma classe eu preciso de 3 ordens? Tá, você me falou isso, professora, mas existem números, por exemplo, 53, ele não faz parte de uma classe? Ele faz parte de uma classe. Porque se ele tem unidade e dezena, ele já faz parte da classe. Aqui, ó, por que a tia Michele colocou 3 classes? Porque esse número, ele já é um número bem grande. Ele é um número, ó, ele tem milhões, olha, 123 milhões. É um número muito grande. Mas se eu tivesse só o número 56, ele também ia formar uma classe? Também ia formar. Mas geralmente a classe é formada por unidade, dezena e centena. Ok? Valeu a dica? Então vamos lá. Então já sei que a unidade, dezena e centena. E os outros números? Não tem classe? Lógico que tem, porque eu entro assim, ó. Já usei unidade, dezena e centena, depois o que vem? Vem unidade de milhar, que eu vou representar por um M minúsculo, porque daqui a pouco vocês vão saber por quê. Tenho dezena de milhar e tenho também centena de milhar. Uau! Olha aqui, o meu número já tem unidade, já tem dezena, já tem centena. Unidades de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. E agora? Vocês lembram que eu falei que esse número é o 123 milhões? Então aqui eu vou usar o quê? A classe dos milhões. Então ele vai ficar, ó, uma unidade de milhão. Olha o meu M maiúsculo, para você depois não confundir. Uma dezena de milhão e também uma centena de milhão. Olha o que a gente conseguiu descobrir nesse número. Que ele, aqui ó, tem uma classe com centena, dezena e unidade e tem 3 ordens. 456 mil é da segunda classe, tem centena de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar e faz parte, olha, eu vou até colocar aqui e vou escrever para que você não esqueça, ó, ordem, ó, e que ele faz parte da 4ª ordem, 5ª ordem e 6ª ordem. E os 123 milhões, ele pertence à 3ª classe, unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Ele tá, ó, 7ª ordem, 8ª ordem e 9ª ordem. Vamos ver se você entendeu? Aluno, aluna, presta atenção. Se na minha atividade tiver assim, ó, a partir do número 123 milhões, 456 mil, 789, qual seria o valor posicional do número 6? Olha, o 6 é uma unidade de milhar. Qual que é o valor dele? 6 mil. A que classe ele pertence? Olha aqui. 2ª classe. E qual ordem ele está? 4ª ordem. Vamos fazer mais uma? Vou pegar aqui o 8. No número 123.456.789, eu quero saber qual é o valor do número 8. Ó, o número 8 é uma dezena que vale 80, está na 1ª classe e está na 2ª ordem. Alunos, essa é uma teoria, não é uma matéria difícil. Lógico que, como qualquer outra matéria da matemática, você precisa treinar, tá? Você precisa fazer os exercícios, vale muito a pena você entrar no YouTube, pegar os seus livros, dar uma olhada e continuar a fazer os exercícios que o CEMED está mandando para você. Essa semana, o CEMED mandou para vocês no caderno de atividade 3 questões que falam sobre classe e ordem dos números. Vamos tentar fazer essas atividades? A tia Michele, vai estar aqui e vai fazendo com vocês ali, tá bom? A tia Michele já resolveu as atividades. O que ela vai fazer? Coloca a atividade, leio, já tem as respostas e eu vou dando a explicação. Depois, o que você faz? Pega seu caderno de atividade, vai lá e verifica se a forma que você desenvolveu a atividade está correta. Vamos lá? No caderno de atividades do 3º ano, a Escola Municipal Professora Nisa Marques Guaritá desenvolveu essa atividade para os alunos do 3º ano. Então ela fala assim, ó, os números podem ser decompostos de várias maneiras.
Observa o número 256, ó. Número 256 está lá em negrito. Ela veio aqui, fez um quadro valor de lugar. Ela falou para mim que o número 6 é uma unidade, que o número 5 é uma dezena e que o número 2 é uma centena. Ela acertou? Lógico que ela acertou, tá perfeito. E ainda ela fez mais. No quadro ao lado, ela falou assim, ó, pegou o número 256 e escreveu para vocês, ó lá, ó. 256, 2 centenas, 5 dezenas e 6 unidades. Porque esse U não significa unidade, o D não significa dezena e o C não significa centena. Certinho. E ela colocou também aqui embaixo. Como é que se forma o número 256? Se você falar baixinho na sua cabeça, vai ficar bem fácil. Porque olha aqui, ó, 256. Se você for falando algarismo por algarismo, vai ficar fácil. Você só vai chegar lá no seu caderno e vai colocar 200 mais 50 mais 6. Eu formo quem? O número 256. O número 256, as professoras da Escola Municipal, professora Nisa Marques, ela já fez para você, como exemplo. Mas ela trouxe o número 812, 604 e 380. Esses 3 números vocês teriam que fazer sozinhos, tá? Então, você vai ver se você acertou, ó. 812. No número 812 eu tenho 8 centenas, eu tenho uma dezena e tenho também 2 unidades. Olha aqui. O que eu fiz aqui para ficar fácil? Eu falei para você que 8 centenas vale quanto? Gente, 8 centenas. Então é a mesma coisa de eu fazer, ó. 100 mais 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 100. 8 centenas é igual a 800. Uma dezena é igual a 10. E 2 unidades vale exatamente 2. Se eu juntar o número 800 mais 10 mais 2, vai dar quanto? 812. Próxima aí, 604. 6 centenas. Aqui eu não tive nenhuma representatividade de algarismo na dezena. Aí eu coloquei 0 dezena. Se aí, na sua atividade, você não colocou nada, colocou só assim, ó, 6 centenas e 4 unidades. Tá errado, professora Michele? Não, tá certo. Por quê? Porque a dezena aqui não teve representatividade. Não teve nenhum algarismo lá que representasse a dezena. Então, como é que ficou? Ó, 6 dezenas é a mesma coisa que 600 mais 4 unidades. 600 mais 4, eu vou ter aqui, ó, o número 604. Mais uma, meninos, 380. Eu falei que o número 380 tem 3 centenas, 8 dezenas e 0 unidades. Vocês lembram da dezena que no exercício anterior que eu falei para vocês que não tinha nenhum número que representasse a dezena? Pois é, aqui eles fizeram ao contrário. Eles colocaram com a unidade. Eles falaram que a unidade aqui não tinha nenhuma. Eu, professora Michele, colocou 0 unidades. Coloquei 0 unidades, mas você, aí na sua casa, você não colocou nada. Tá certo também? Tá certo também. Então ficou 3 centenas, 8 dezenas, 0 unidade. Como é que eu formo o número 380? Vamos lá? 380. 300 mais 80. Tá certo? Tá certo. Parabéns, terceiro ano. Tem mais uma do terceiro. Vamos lá. Ó, quem elaborou essa questão para nós foi a Escola Municipal Ricardo Misson. E ela escreveu assim, ó. Lucas e Vinícius brincam de jogar figurinhas na Rua Encantada. Rua Encantada, já gostei, ó. Lucas tem 243 figurinhas. Tem bastante. Já o Vinícius tem 125, ó. Vamos imaginar que quando a gente vai fazer um problema, a primeira coisa que a gente tem que ficar atento é nos dados. Ó, ele já me disse assim, ó, que o Lucas tem 243 figurinhas, ó. O Lucas tem 243, mas o Vinícius tem 125. O Vinícius tem menos, mas ele ainda tem. Então, já sei que o número 243 e 125 são os meus dados do problema. Beleza. Quantas figuras ele tem ao todo? E agora, hein? Olha o que ele escreveu. Não esqueça do sinal da operação. Ó, eu fui muito boazinha e já dei uma dica aqui, já coloquei para você, né? Sinal de mais, adição. Por que eu já dei essa dica? Porque lá no final do problema, ele falou assim, quantas figurinhas ele tem ao todo? Eles têm ao todo. O que eles vão fazer ali?
O Lucas e o Vinícius, eles vão juntar as figurinhas. Eles querem saber se eles colocar as figurinhas dos dois juntos, vai dar muitas figurinhas, mas quantas figurinhas vão dar? Vamos fazer a continha. Eu fiz a conta para vocês. Usei também um quadro valor de lugar, porque a gente já está falando de ordem e a gente já está falando, né, da classificação dos números, então vamos lá. Em cima eu coloquei unidade, dezena e centena, para mim não esquecer. E coloquei o primeiro dado que eu tinha do probleminha, 243. Comecei pela unidade, ó. 3 unidades, 4 dezenas, 2 centenas. Consegui colocar o primeiro número, 243, que é o total de figurinhas que o Lucas tem. Agora vamos ver o Vinícius. O Vinícius tem 125, ó. 5 unidades, 2 dezenas, 3 centenas. Ficou certo? Ficou, ó. 243 mais, porque ele falou que é o todo, né? 125. E agora é fácil. Por que que é fácil? Porque agora é só somar, né? Eu tenho 5, tenho mais 3, 8. Eu tinha 4, mais 2, 6. 2 mais 1, 3. Terminamos o problema? Todo problema precisa de resposta. Olha ali. Qual que é a pergunta do nosso problema? Quantas figurinhas ele tem ao todo? Vamos ver quantas figurinhas que ele tem ao todo? Resposta. Eles, por que eles? Porque a gente está falando de 2 pessoas, de 2 crianças. O Lucas e o Vinícius. Então, eles têm ao todo 368. É o número que eu coloquei ali, ó, que eu coloquei embaixo para vocês. Eles têm ao todo 368 figurinhas. Tudo bem, terceiro ano? Então, meninos, eu peguei uma outra atividade e agora essa atividade é dos meninos do 5º ano. Olha lá. 5º ano, presta atenção. A nossa escola, a escola que fez, né, foi a Escola Municipal Totonho de Moraes. E eles escreveram assim para você, ó. Leia a informação do quadro abaixo e represente um número destacado, em negrito, utilizando o quadro de valores posicionais de um numeral. Em seguida, responda as questões. Olha o que ele falou. Ele falou assim, que dentro desse texto vai ter um número que está em negrito. Muito bem. Vamos achar esse número? Está em negrito, ó. 211 milhões. Achamos números. Aí ele falou assim que é para você analisar e responder as questões que estão embaixo. Aqui também eu já respondi. No seu caderno de atividades, aqui não vai ter nada. Vai ter assim, ó, vai estar assim, em branco. Aqui eu já respondi porque eu tenho certeza que você já fez essa atividade. Então vamos lá, ó. 5º país mais populoso do mundo desde o fim da Segunda Guerra. O Brasil foi ultrapassado pelo Paquistão e agora ele ocupa a 6ª posição no ranking, com aproximadamente 211 milhões de habitantes. Aproximadamente, mais ou menos, tá bom? 211 milhões de habitantes. Muita gente, né? Da onde que ela tirou essa informação? Será que a professora foi lá e tirou da cabeça dela? Ela foi lá, ó, pesquisou lá na Folha UOL, no dia 20 de maio de 2020 e conseguiu esses dados. Então, ela falou assim para você, ó, preste atenção no número 211. Mas é 211? 211 milhões. Tá, vamos responder as perguntas. Aqui, meninos, eu já coloquei para você ter em mente. Como é que vai fazer? Tia, como é que eu vou conseguir distribuir esse número aqui? Atenção, aqui ele já te falou para você que é milhões. Se é milhões, em qual classe que ele tem que estar? Lá na classe das unidades simples? Eu não falei que era 243? Eu falei que era 243 milhões. Ah, tia, entendi. Então eu vou preencher com 0, porque não está falando dessa classe, certo? Ele falou que era 211 mil? Não, ele disse que era milhões. Ó, vou preencher essa classe? 000. Ó, aqui eu chego na classe dos milhões, porque ele falou sim que tem 211 milhões. Gente, 211 milhões. Ele tá na classe dos milhões? Tá. Olha aqui para vocês verem. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. O número às vezes parece que é muito grande, mas quando você coloca aqui no quadro e você distribui certinho as classes, acabou. Ficou fácil. Tá muito fácil. Aí,
A professora lá da Escola Totonho de Moraes, ela trouxe mais algumas perguntas sobre esse mesmo número, 211 milhões. Vamos lá, vamos responder. Vamos lá, trouxe o quadro para cá para ficar mais fácil para que eu explique para vocês. Olha, a primeira coisa que ela falou assim para você, letra A, qual é o sucessor desse número? Ixi, tia, esqueci completamente o que é sucessor. Pois eu lembro para você, sucessor quer dizer o número mais um, n mais um. Qual que será o número que vem depois de 211? Seria 212? Menino, vocês têm que começar a preencher aqui, ó, lá na unidade. Eu vou começar a preencher aqui, ó. Como é que vai ficar esse número? 211 milhões e 1. Porque ele quer saber o sucessor. Tudo bem? A próxima pergunta que ela traz é assim, e o antecessor? Antecessor? Tia, eu acho que eu lembro mais ou menos. Vou te lembrar. Eu disse para você que o sucessor é depois. O que é o antecessor? Olha, de antes. Que número vem antes? O 211 milhões. Crianças, aí que tá. 211 é um número muito grande, certo? Se eu for fazer de cabeça, a primeira resposta que vai vir aqui é 210 milhões. Não é 210 milhões. Aqui você vai precisar fazer uma conta. Se você ainda não decorou, né, os números até 211 milhões contando, você vai ter que fazer a conta. Você vai pegar o número 211 milhões, colocar menos 1, tá? Menos 1 o quê? Menos uma unidade. Que número que vai dar? O antecessor de 211 milhões é 210 milhões 999.999. Se você fizer a conta, deixa aí do lado, faz a conta, tá? Arma a conta, efetue, deixa aí do lado, que você vai ver que vai dar esse valor. C. A C, ela perguntou assim, quantas ordens tem esse número? Vocês lembram que no começo desse módulo, a gente foi lá fazendo tudo um por um? E agora ficou fácil. Por quê? Ela quer saber qual é a ordem. Olha aqui a casinha das ordens. Ficou fácil. Ó, uma, duas, ó. Vou vir de cá, tá bom? Vou pegar uma caneta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantas ordens tem esse número? 9. Você lembra que eu te falei que era fácil? Se você montar o quadro e analisar e prestar atenção, gente, não tem erro. Quantas ordens tem? Esse número tem 9 ordens. Tudo bem? Pode continuar? Tá fácil? Tá legal? Então vamos lá. D. Quantas classes? Ó, ela perguntou ordens, agora ela mudou a pergunta. Ela quer saber quantas classes. É a mesma coisa. Vocês lembram que a gente fez as classes? Ó, olha aqui em cima. Classe das unidades, simples, 1. Classe dos milhares, 2. Classe dos milhões, 3. Todo esse número, quantas classes que ele tem? 3 classes, primeira, segunda, terceira. Quem respondeu? Correto, parabéns, é isso aí. Letra E. Olha aqui. Que algarismo ocupa a 8ª ordem? A gente já sabe o que é ordem. Vamos lá? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Opa! Achei a ordem. Que número que está debaixo dessa ordem? O número 1. Mas é 1, tia? Não. É uma dezena de milhões. Olha aqui. Uma dezena de milhões. Qual que é? Ó, que algarismo que é o número, viu? Ocupa a 8ª ordem. A 8ª ordem está aqui. Olhei o número 1. O número 1 não pertence à dezena dos milhões? Uma dezena de milhões. Letra F. Qual é o nome da 7ª ordem? Agora ela quer saber o nome. Como é que chama a 7ª ordem? Mesma coisa. Na hora, se eu batesse o olho ali, eu já sabia. Mas para tirar qualquer dúvida, eu vou vir, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª ordem. Achei a 7ª? Achou, tia. Como é que ela chama? Unidades de milhões. Eu olhei, unidades de milhões. Certinho. Letra G. G. Decompõe o número. Que número? 211 milhões. Como é que fica? 2 centenas de milhões, uma dezena de milhão e uma unidade de milhão.
ok? Decompomos os números. Letra H. H fala assim, escreva o número por extenso. Como é que eu escrevo esse número? 211 milhões. Meninos, a proposta que a professora Michele tinha que trazer para vocês hoje de matemática era essa, a unidade é essa. Nas próximas aulas, a gente vai trazer mais atividades, a gente vai tentar esclarecer mais alguma dúvida, tá bom? Por enquanto é hoje. Um grande abraço, muito obrigada. Fica com Deus e até a próxima.